Bom, para começar a falar de resposta em frequência, mais pegando a parte de altas, né, agora nós estamos falando aqui, né, quando começa a cair em altas, um dos efeitos mais interessantes, isso já tem mais de 100 anos, é o chamado efeito Miller. O efeito Miller é um efeito, aqui ele está sendo apresentado de uma forma reduzida, mas basicamente o efeito Miller foi estudado como que você pega um negócio chamado floating, ou seja, um elemento no qual as perninhas não estão conectadas no terra, ele está flutuando, como que você transforma esse elemento aqui num negócio assim, de tal forma que ele esteja deixe de ser floating, né? Como que você transforma um elemento floating, né, no qual os dois terminais não estão em contato com a Terra, de uma outra forma no qual ele apareça, né, esse elemento Z aqui apareça aqui, X e Y, ligado numa condição em qual ele já não seja floating. Ou seja, os efeitos acabam sendo os mesmos. Então, no nosso caso, nós vamos imaginar o seguinte: o efeito Miller, ele aparece da seguinte forma. Você imagina que aqui você tem um amplificador. Esse amplificador, no caso do efeito Miller, ele é inversor. O efeito Miller só funciona para inversores. E você tem aqui, naturalmente, uma tensão. Você tem aqui, naturalmente, uma resistência de entrada. Vamos dizer que é uma resistência de entrada real, RI. E você tem uma tensão de entrada, VI. E, consequentemente, você tem uma saída, VO. É simplesmente isso, onde o AV aqui ele é geral, mas só adiantando, o efeito Miller só ocorre para amplificadores que invertem a fase. Bom, lamentavelmente na vida real existe um negócio chamado realimentação, no qual parte da saída é conectada na entrada. E essa saída conectada na entrada, ela é representada por um capacitor CF. Bom, muitas pessoas se perguntam por que eu represento por um capacitor. Na realidade, esse capacitor ele não existe fisicamente, apenas os efeitos físicos são modelados por um capacitor. Por que é um capacitor? Esse capacitor está dizendo que primeiro DC não passa. Então, uma forma que você pode imaginar isso. Vamos supor, antigamente existiam os chamados porteiros eletrônicos. Então você ia na residência do cara, o cara morava num prédio, você tinha um monte de botãozinho aqui, você escolhia qual era o botãozinho que o seu amigo morava, o apartamento que o seu amigo morava, e você conversava com ele, apertava um botãozinho aqui e você falava, se comunicava com ele via um tipo de um alto-falante que fazia o papel de alto-falante de microfone. Esse negócio aparentemente é bem simples, né? É um negócio, se comunica por chaveia, todos os apartamentos se comunicam via um fio, não tem nada de wireless, mas é um negócio relativamente complicado porque você tem que isolar a voz que sai da voz que entra. Então esse é um problema bem complicado de fazer na prática porque existe o chamado efeito de realimentação. Ou seja, eventualmente eu estou falando e eu me escuto. Não sei se ficou claro isso. Ou seja, eu vou desenhar aqui em outra cor. A voz entra, sai no meu amigo lá em cima, ele escuta, a voz quando escuta retorna pelo fio e acaba saindo aqui de novo, eu acabo me escutando, muitas vezes com um volume muito mais alto porque passou por etapas de amplificação. Então você tem que ter recursos para evitar que haja essa realimentação. E essa realimentação ela acontece, como eu falei anteriormente, em frequências nas quais o ganho do seu sistema é mais alto. Lamentavelmente, como o seu sistema é feito para voz, você pode imaginar que em torno de 1 kHz a 10 kHz aí, a pau e corda, na verdade a voz, o máximo está até 3, 4 kHz, você vai ter o ganho máximo. E esse sinal que retorna inadvertidamente por acoplamento, por vazamento, por as trilhas de circuito impresso dentro da sua placa estão relativamente próximas, o acoplamento aumenta, isso é a lei de Maxwell, né? O acoplamento aumenta quando a frequência aumenta. Então você tem aí um caldeirão aí com vários efeitos que podem ser representados em eletrônica básica por esse capacitor CF. Então, repetindo, esse capacitor CF não existe,
Ele só está dizendo que existe uma parte do sinal de saída que migra para a entrada. Essa parte do sinal de saída que migra para a entrada, ela é dependente de frequência, ela tem um grupo de frequências que é otimizado e isso é representado pelo capacitor. Se você tivesse ali um resistor, diria o quê? Que não existe seletividade de frequência. Todas as frequências da saída apareceriam na entrada. Isso não é verdade. Se tivesse um indutor, você estaria dizendo que passa a descer e passam frequências baixas, o que também não é verdade. Então, no fim do dia, você acaba representando isso, né, esse efeito pelos capacitores CF. E, de novo, nada pode ser mais físico do que esse efeito de realimentação que nós estamos falando. Bom, como você tem o CF, as coisas mudam de figura. Agora, se você concordar comigo, se eu olhar para cá, eu não tenho mais o RI. Eu tenho o RI aqui, ó. Eu vou redesenhar aqui para ficar bem claro, para reforçar isso. Eu tenho o RI aqui, ó, olhando para cá. Quando eu olho depois desse nó aqui do CF, eu passo a ter um ZI, porque eu estou vendo uma impedância complexa ali em cima. Então eu tenho uma resistência de entrada no amplificador sozinho, mas quando eu coloco o capacitor, eu passo a ter um ZI. Aqui é I, na verdade, aqui é I, aqui entrando para dentro eu tenho I2 e para cima aqui eu tenho I1 e aqui eu tenho I2, certo? Então olhando ali o nosso nó tem a corrente de entrada, o que entra no amplificador é o I1 e o que vai para cima é o I2, o que vai para o nosso capacitor. É óbvio que eu gostaria que todo o II virasse I1, porque essa corrente seria amplificada. Lamentavelmente isso não acontece. Então, de novo, o efeito Miller, você vê que este capacitor aqui, ó, é floating, ele não está conectado em nenhum terra. E esse que é o problema, esse é o rolo que acontece. Então, vamos lá. Se eu fizer, já que eu tenho um nó fazendo o KCL, o I é simplesmente a soma dos dois. Agora, o que é o II? É simplesmente a tensão de entrada dividido por ZI, certo? Se você for olhar aqui, eu tenho ZI e tenho VI aqui. O que é, por sua vez, o I1? O I1, que é o que entra dentro do amplificador, é o VI, é o mesmo VI, só que por sua vez é dividido por RI. E o que é o I2? O I2 é a corrente que circula no nosso capacitor. Pela lei de Ohm, é essa tensão menos essa sobre a reatância. Ou seja, vai ser o quê? VI menos VO sobre XCF. Só que o nosso VO, a gente sabe que é, isso aqui eu vou repetir aqui, mais XCF. O nosso VO nós sabemos que é AVI. Bom, então você percebe que eu tenho VI em todos os termos aqui, eu consigo cortar e fazer e acabar chegando nessa expressão. 1 sobre ZI é 1 sobre RI mais 1 sobre XCM. Percebe que esse XCM, ele vai ser o quê? Ele vai ser o XCF sobre esse 1 menos AV. Esse 1 menos AV, ó, é esse cara aqui que foi colocado em evidência. Então, esse XCM passa a ser representado por o XCF dividido pelo 1 menos o ganho. Se você for olhar essa expressão aqui, o que lembra você? Essa expressão lembra uma soma de admitâncias, certo? Essa expressão aí representa uma soma de admitâncias. Ou seja, na prática, eu estou dizendo que acontece o seguinte: aquele capacitor que aparecia empoleirado ali em cima, tudo se passa como se ele aparecesse aqui na entrada e aqui na saída. Aqui XCMI e aqui XCMO. Ou seja, os efeitos são os mesmos. Tudo se passa como se esse XCM e o XCMI e o XCMO, eles representam o efeito daquele capacitor. Então, o nosso CMI,
que é o capacitor que aparece paralelo na entrada, vai ser 1 menos AV CF. E o nosso CMO, que é o que aparece na saída, por sua vez, vai ser 1 menos 1 sobre AV CF. Bom, o que você percebe aqui? Vamos por partes. Você percebe que o capacitor... Primeiro que esse capacitor que aparece ali em cima, o capacitor de efeito Miller, esse capacitor aqui, ó, esse capacitor aqui, ele é um capacitor pequenininho, né? Vamos colocar aí em eletrônica básica, em áudio, alguma coisa na ordem de picofarads. Agora, quando você multiplica o valor pequenininho dele por 1 menos o ganho, a coisa já muda de figura. Qualquer amplificador aí com ganho de 10, 15, você já vai estar multiplicando por 10 vezes. O que era picofarad vai virar 10 picofarad. Entendeu? Então imagina um capacitor que o ganho ainda seja mais alto. Se você vai amplificar a voz naquele porteiro eletrônico que nós falamos, por exemplo, você vai ter uma amplificação monstruosa. Ou seja, esse capacitor Miller, o da entrada, ele era pequenininho e fica grandão. Já o da saída não importa muito. O da saída você vê que você divide aqui pelo ganho. Então praticamente ele é igual ao CF, ele permanece sendo pequenininho, a gente não fala muito. Bom, qual que é o problema de você ter um capacitor na entrada? É muito simples. Você imagina que uma onda DC vem aqui, a onda DC, frequência baixa, né? Ela entra direto e ela é amplificada sem problemas, aparece aqui na saída como seria de se esperar. Agora, quando a frequência aumenta, quando o sinal, a frequência sobe, o que acontece? Esse capacitor vira um curto. Então, em vez do sinal entrar para o amplificador, que ele não é bobo nem nada, ele vai ser deslocado para o curto e sequer vai ser amplificado. Ou seja, você está curto-circuitando a entrada. Em outras palavras, o seu ganho que você achava que era assim, o seu ganho vai passar a ser assim. Esse devido ao Miller. Então esse que é o conceito, ele derruba o seu ganho. O efeito Miller derruba o seu ganho em altas, como nós falamos. Importante, como nós falamos, o efeito Miller ele só ocorre para amplificadores inversores. Então, relembrando, emissor comum e source comum. Ou seja, são amplificadores no qual o sinal entra na base e sai no coletor, aqui out, ou então o sinal entra no gate e sai no dreno. O source e o emissor, como o nome está dizendo, são comuns. Esses amplificadores têm o ganho alto e invertem. Então esses caras aqui são alvos preferenciais do efeito Miller. Lamentavelmente são os amplificadores, essas duas topologias são as mais populares, porque o ganho de tensão é alto, o ganho de corrente é alto, o ganho de potência é grande, tem uma série de benefícios aí. Nós falamos sempre que o patinho feio é o base comum e o gate comum. Por quê? O base comum, onde é que entra o sinal? O sinal entra no emissor e sai no coletor, e o common gate, é óbvio, é a mesma coisa, ele entra aqui e sai aqui. Esse é o patinho feio porque ele tem alguns problemas de impedância de entrada e saída. Esse que tinha que ser alto é baixo, e esse que tinha que ser baixo é alto. Então não presta por isso, mas ele tem um ganho tão grande quanto o emissor comum, mas não inverte. Então esse aqui, o base comum, não sofre o efeito Miller. Por isso que se diz que o base comum é o patinho feio, a não ser quando você queira usar uma frequência um pouco mais alta. Ele consegue ir em frequências mais altas. E para não dizer que não falamos deles, o coletor comum e o common dreno, que você entra o sinal no emissor, na base, e sai no emissor, e aqui é a mesma coisa, in e out, ele não inverte, então ele não sofre efeito Miller.
Mas o que acontece? O ganho de tensão é praticamente 1. Então não tem sentido nós falarmos, ele vai multiplicar por um valor muito pequeno aqui, ó. Ele vai multiplicar por um valor muito pequeno aqui, não tem sentido nós falarmos nesse caso de efeito Miller. Então o efeito Miller, o alvo preferencial dele são essas configurações inversoras com alto ganho aqui. Emissor comum e common source. Tá bom? Além de você perguntar, outro problema que surge, né, no efeito Miller é o seguinte: se você for desenhar aqui, ó, eu vou desenhar na entrada, eu falei aqui inicialmente que se você tivesse o gerador aqui, né, o que ia acontecer? Quando a frequência aumenta, em vez de ela entrar para dentro do seu amplificador A, e ser submetida a um ganho aqui, o que vai acontecer? Ela vai ser desviada para o capacitor Miller aqui de entrada. Mas outro problema que surge é o seguinte: se você tiver uma cascata de amplificadores, geralmente nós vamos ver a seguir, você não usa um amplificador sozinho, o que acontece? Esse amplificador 1 aqui, ele vai estar olhando na saidinha dele esse capacitor Miller de entrada do capacitor 2. E os amplificadores não gostam disso aqui. Carga capacitiva, nós vamos ver a seguir, carga capacitiva introduz um polo de alta. Então esse amplificador aqui, ele não vai funcionar direito por causa esse amplificador 1 aqui não vai funcionar direito por causa desse capacitor aqui. Então, mesmo que eu não esteja ligado direto no gerador, como nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, a existência do Miller em cascata vai causar esses problemas todos. Tá bom? Então o efeito Miller, ele só causa problemas, tem mais de 100 anos, isso foi achado em outro contexto, mas ele ainda é um dos principais problemas que surge em alta frequência. Você pode imaginar, né, o seguinte: se você tivesse um amplificador aqui com uma realimentação, isso aqui chama-se realimentação, nós vamos ver depois, um RF, e que esse amplificador tivesse o ganho de menos 10, isso aqui seria o equivalente, né? Isso aqui seria o equivalente pelo efeito Miller, esse resistor RF apareceria aqui, esse resistor devido ao efeito Miller apareceria aqui dividido por 11. Você vai dizer, mas por que eu divido o capacitor? O capacitor é multiplicado e o resistor é dividido? Porque a reatância é 1 sobre 2π FC, então a relação é inversa aqui, lembre disso. Então aqui vai aparecer RF sobre 11 e aqui vai aparecer aproximadamente 1,1 vezes RF. O que acontece aqui? Esse resistor aqui, ó, se pensar em resistor, ele está colocando um resistor 11 vezes menor na entrada, ou seja, ele está curto-circuitando. A corrente chega nesse nó e ela se pergunta: eu vou para cá ou descer para baixo nessa impedância mais baixa? Esse é o problema que você pode visualizar com o capacitor, né? com o efeito Miller. Você coloca uma impedância baixa na entrada.